Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente. Eu quero agradecer muito você, ouvinte de BH, Rio de Janeiro, Inglaterra, Londres, Dallas e Nova York, nos Estados Unidos, São José, Santa Catarina, Baviera e Hamburgo, na Alemanha, e todo mundo que está aqui com a gente. Um beijo enorme para vocês. Esse programa é feito para vocês e com vocês. Então, se tiverem alguma dúvida, por favor, envie a pergunta que o nosso entrevistado vai responder no WhatsApp da rádio no 31 98308 5976. E eu quero apresentar o meu convidado de hoje, doutor Maurício Cantagallo. Ele vai contar para a gente se a gente estiver endividado, se a gente vai perder a CNH e o passaporte, tá? Obrigada, doutor Maurício, por estar aqui com a gente. Primeiramente, boa tarde, Mara. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio, na voz delas. Bom, não, na realidade não é isso não, tá? O que existe, Mara, é que o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou uma DIN, né? O que é uma DIN? É uma ação direta de inconstitucionalidade do artigo 4º, do inciso 4º do artigo 139 do Código de Processo Civil, que teve sua vigência já faz quase uma década, né? Desde Nossa! 2015 que esse artigo ele está no nosso ordenamento jurídico, né? Essa ação direta de inconstitucionalidade foi promovida pelo Partido dos Trabalhadores e ela foi julgada improcedente, né? Então aí o que a Mara vai me perguntar, e o que diz esse artigo 4º do Sei, do inciso 4º do 20º, artigo 139 do CPC, né? Esse porque é o que as pessoas querem ouvir. O que o referido dispositivo legal, ele autoriza os juízes, então tem que ter um processo judicial, né? Ele possibilita ao juiz, ele faculta ao juiz aplicar algumas medidas indutivas, coercitivas, para que as decisões dele sejam cumpridas, né? Então, o que seriam essas decisões? A pessoa quer receber o crédito, tentou bloquear a conta da pessoa, tentou imposto de renda da pessoa, não achou, né? Então, o que alguns juízes acabaram fazendo? Bom, vamos limitar algumas liberdades que as pessoas acabam tendo para ver se a gente consegue receber. Guardadas as devidas proporções, seria igual à prisão civil de uma pessoa que está devendo alimentos, né? Certo. Então, só que hoje por este artigo que foi julgado constitucional, os juízes podem, analisando o caso em concreto, solicitar a busca e apreensão da CNH, para que, através de uma certa dificuldade, o credor de uma dívida receba dele. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Um caso que pode ser uma pessoa que exterioriza riquezas, né? Anda de Porsche, Fica no Ferrari, Instagram colocando que fez viagem de primeira classe. e aí tem uma dívida de R$ 1.000. Não Tá, paga condomínio. por Aí exemplo. o que o advogado do condomínio pode falar? Olha, o juiz, já tentamos bloquear a conta, não tem nada, não temos como receber dele. Vamos retirar a CNH dele, porque ele fica dando voltas, fica mostrando o carro nas mídias sociais e que é um desserviço para a própria justiça. O juiz, analisando o caso em concreto, poderá deferi-la ou não. Ou seja, para que isso ocorra, há necessidade de um processo judicial e o juiz tendo aquele entendimento de que será a única forma do credor receber. É mais ou menos nesse Certo. sentido. Então, não é que quando sai a notícia, a gente que é leigo, né, já acha assim, estou endividado, amanhã estou sem CNH. Falei, gente, calma, vamos conversar com o advogado, porque as coisas não funcionam assim, não é ir lá e tirar o passaporte, né? E Não. muita gente, né, doutor Maurício, está devendo porque realmente
não tem como pagar. Essa pessoa, grande parte, tá? Não vou dizer que é todo mundo. Ela está devendo porque ela realmente não, ou ela paga ou ela compra o mercado, ou ela se alimenta. Essa pessoa, ela não vai estar pensando em fazer uma viagem e usar o passaporte dela. Perfeito, exatamente isso. Então, Então, precisa ser um caso muito específico para entrar. Esse exemplo que você deu realmente existe, mas eu não acredito que seja a maioria do brasileiro que neste momento está devendo, né? é a excepcionalidade, porque é muito grave você retirar o direito constitucional de ir e vir de uma pessoa, né? Então você só pode retirar numa excepcionalidade. Então a gente fala que a retirada, a busca e apreensão de uma CNH ou de um passaporte, ele depende de um caso excepcional. Não é porque você está devendo que vai ser retirada. E isso já existia há muito tempo? Desde 2015. Nossa, e a gente só ouviu falar agora sobre isso. Porque, como foi é novo, quando a gente fala em lei, né, são Ah, é 8 10 anos, anos, 8 anos é pouco, é e verdade. mesmo assim a gente ainda não tem um entendimento muito consolidado. Existem muitas decisões do STJ e do Tribunal de Justiça de São Paulo que indeferem de plano esses pedidos, né, muitas delas, muitas. Por Por quê? exemplo, fala, desculpa. Porque tem que o advogado, né, ou a parte, tem que demonstrar a excepcionalidade da medida. Muita gente que trabalha de Uber hoje, porque acabou indo trabalhar de Uber, porque perdeu o emprego e foi o que ele conseguiu fazer, ficou muito preocupado, porque falou assim: fiquei desempregado, fiquei devendo, consegui trabalhar de Uber e agora eu vou ficar sem a minha CNH? Não é por aí, Não. né? Não, não é. O advogado da parte contrária vai demonstrar que ele tem condições e ele não quer porque ele está debochando da justiça. Seria, Certo, guardadas as devidas proporções, isso. ok. Pessoal, tem dúvida? Manda um WhatsApp, a gente vai para um breve intervalo com umas músicas bem lindas que eu escolhi para vocês. A gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos. E agora, 12 horas e 15 minutos. Quero agradecer, mandar um beijo para você da Geórgia, Estados Unidos, Brasília, Distrito Federal, Irlanda, Leinster, eu não sei se eu falo isso certo toda semana, Simões Filho, Camaçari, Vera Cruz e Piauí, Bahia, Guarapari, Espírito Santo, Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, Lagoa da Confusão, Tocantins. Você da Lagoa da Confusão, conta para gente qual foi a confusão que gerou esse nome. Estou curiosa. Manda um zap para gente. Rádio na Voz Delas, muito obrigada pelo apoio que vocês me dão todas as semanas. Doutor Maurício, vamos lá. Os bancos, empresas de cartões, normalmente, eles ligam 5.950 vezes por dia, cobrando quando a gente está devendo. Pode isso? Na realidade, né, Mara, não é somente os bancos ou os cartões de crédito. Nunca ninguém ficou me devendo, então eu não cobro. Mas isso também é muito comum para aquelas empresas que têm a concessão de telefonia, né, de banda larga, de Concessionárias. concessionárias de telefonias, né, ou de telecomunicações, né, como NET, Claro, Vivo, né, qualquer uma delas. Bom, é uma prática ilegal, tá? Por, Tá, por quê? Normalmente, às vezes, eles têm o direito legítimo de cobrar, né? Às vezes a pessoa está devendo R$ 100, claro. R$ 200, R$ 1.000. Porém, quando a pessoa fica reiteradamente cobrando, né, isso torna-se um ato ilegal, né? Quando esse direito é exercido de forma abusiva, né? A pessoa liga 50 vezes para o seu cliente para cobrá-lo, você tá transformando essa cobrança de forma ilegal, né? Então, o que que a gente pode concluir, Mara? Que entrar 50 vezes por dia para cobrar o cliente é um abuso de um direito. Torna-se
um ato antijurídico, que é cometido Tá. tanto pelo banco, concessionárias, serviços públicos, né? Mesmo ainda eles tendo um direito legítimo de cobrar eventual crédito que eles possam ter. Concordo, mas assim, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu me Ok? aposentei, apesar de não parecer, né? Eu me aposentei e eu descobri que a minha aposentadoria tinha saído através de um banco que já me ligou falando: olha, a senhora tem um limite aqui para consignado. Eu falei, mas que consignado? Não, que a senhora se aposentou. Eu falei, eu me aposentei, eu nem sabia. Claro, eu tinha entrado com processo, etc. Mas aquele banco ficou sabendo antes de mim. E começaram, não era nem me cobrando, né? Era me ligando, me ligando. Teve um dia, doutor Maurício, que eu recebi 39 ligações, me oferecendo dinheiro. Hum. Vários bancos. É, Então, o na, inverso também é verdadeiro, né? Não é só para cobrar, também é para te oferecer, né? e nesse caso específico, Mara, que você está relatando a nós, houve um nítido vazamento de dados. Com Então, certeza. aí houve a infringência da LGPD, né? Isso. Que aí algumas pessoas tiveram acesso privilegiado aos seus dados, que são sigilosos, né? Que não deveriam ter saído daquela autarquia, que deve ter sido o INSS, que, Isso. que pulverizou entre os bancos e alguns bancos ficam ligando. Então, Explica isso para a gente, para o nosso ouvinte, o que é LGPD. é Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma lei nova, né, que aglutinou diversos princípios que nosso ordenamento jurídico já tinha. Essa LGPD, ela é uma cópia da lei do continente velho, né, lá da Europa, que Tá. para que as empresas grandes pudessem fazer negócios jurídicos aqui no Brasil, teria que ter uma legislação correlata. E isso ou seja, as empresas não podem pegar o banco de dados, falar, por exemplo, a Mara gosta de ir numa determinada loja, comprar determinado produto. Eu não. Essa informação, Eu, para comprar, precisa muito. essa informação, né, ela tem que ficar guardada dentro da empresa. Ela vale dinheiro, né, para que essas outras empresas vendam os seus produtos. Um caso que ocorreu, né, e aí foi público, foi o caso da Cirela, né, de uma grande construtora, que Hum. vendeu o banco de dados dela para uma empresa de marcenaria. Nossa. E aí os marceneiros ficavam ligando para aquelas pessoas que compraram unidades daquele empreendimento novo, e os marceneiros ficavam ligando toda hora, oferecendo o produto deles. Então, isso que é ilegal. Isso é ilegal, Tá. mas é uma outra legislação que foi burlada aí. E no caso desse cliente que está devendo, e eu quero frisar aqui, pessoal, quem está endividado está, não é. Você vai resolver esse problema. É só ter paciência e procurar ajuda, tá? Mas o que essa pessoa, doutor Maurício, pode fazer, além de bloquear os números para parar de receber essas ligações? O que ela pode fazer é tentar uma negociação, né? Tá. Muitas vezes consegue-se, às vezes a pessoa está devendo, eu já fiz acordos que a pessoa estava devendo 1 milhão e saiu por 40 mil. E tem o É, feirão limpa-nome, né, nesse mês sempre ainda. tem, é muito sazonal, né? Sempre tem muitos feirões e às vezes a empresa precisa de dinheiro. Vê esse crédito como fundo perdido e fala: olha, se a dívida é de 10 mil, mas se ele me der 100 reais, eu quito. Tá. E aí, às vezes, essas oportunidades é que não pode deixar passar. Então, você que está com algum problema, devendo em alguma instituição, administradora de cartão, seja o que for, entra no Feirão Limpa Nome, atende por telefone, atende pelo app, atende pelo site, veja o que você consegue. Hoje eu estava vendo uma reportagem que tem pessoas que tiveram 99% de desconto. O doutor Maurício está falando que existe isso, né? Existe, existe. É muito comum isso acontecer, muito comum mesmo. De dar esses descontos altos, né? Exato. Então, e assim, o que não pode acontecer, e tenho certeza que o doutor Maurício compartilha da minha opinião, é
Eu quitei, estou com o nome limpo, agora já posso sair comprando. Não, se reestrutura, guarde seu dinheiro. Hoje o entrevistado na televisão falou assim, doutor Maurício, já estou indo para as lojas. Criar Então, assim, novas dívidas. criar novas dívidas. Então, se programe, busque juntar o dinheirinho, já que resolveu, né? Santo André está com a gente. Porto União, Santa Catarina, muito obrigada. Fica com a gente. Vamos para um breve intervalo e voltamos para tirar mais dúvidas sobre esse assunto. @Mara Descomplica. Voltamos. Boa tarde, quem está chegando agora. Você de Taubaté que entrou agora, obrigada. E eu quero dizer para você que eu tenho uma procura muito grande de pessoas que falam assim para mim: Mara, meu dinheiro está na poupança, mas eu não sei o que fazer. Você fala que poupança rende pouco, mas onde que eu vou aplicar? Então, eu lancei um e-book que eu vou colocar no próximo bloco com um desconto especial para vocês. Ele é bem baratinho. Se você economizar em uma fatia de bolo e um café, você consegue adquirir o e-book. E é preciso investir no seu aprendizado dos investimentos, senão seu dinheiro fica lá guardado, rendendo nada. Quando você vai ver, você fala, nem vou guardar mais, porque não rentabiliza nada. Então, fique atento que no próximo intervalo eu vou colocar o link com desconto para você que está ouvindo a gente, tá? E eu quero perguntar para o doutor Maurício agora. Eu tenho duas clientes que têm contratos de crédito imobiliário e no contrato delas diz que ela tem que ter R$ 1.000 em poupança e que se ela ficar com problema no nome, a taxa de juro dela sai de 9 ao ano para 11. Esse contrato é bacana, doutor Maurício? Vamos lá, Mara. Para Hum, responder esse questionamento, eu tenho que destacar a característica principal, o essencial do contrato bancário, que ele é tá. a característica ela é comutativo, né? É a comutatividade. Que é isso? Então, vamos lá. A comutatividade é quando no momento da celebração entre a instituição financeira e o cliente, as partes têm o conhecimento da vantagem e do sacrifício que é. Ou seja, o banco dá para a Mara R$ 100.000 e a Mara sabe que vai ter que pagar 100 120. prestações de R$ 2.000, né? Ou Tá, seja, o dobro. R$ 1.000 é para amortizar as dívidas e os outros R$ 1.000 seriam de juros. Então, as partes, elas concordaram com tudo isso. Então, é um contrato comutativo, seria diferente de um contrato que a principal característica fosse a alha, né? Que é a alha? É sorte ou azar, que é muito parecido com o seguro. O tá. seguro do carro, quando você faz o seguro do carro, você paga um prêmio, né? Paga um prêmio, e aí, se no mês seguinte roubar o seu carro, a seguradora vai lá e indeniza você pelo valor total. Então, isso seria a sorte ou azar. No contrato de financiamento ou de empréstimo, não é essa característica. A característica é a comutatividade. Então, assim, se essa previsibilidade estiver dentro do contrato e o percentual, ele não for um percentual abusivo, esse contrato, ao meu ver, ele é legal. Ele não é Ok. ilegal, Porque tá? as duas, é muito claro para as duas que elas aceitaram isso. Perfeitamente. Salvo se existir um desequilíbrio muito grande, que aí existem demandas judiciais para que a gente possa restabelecer a normalidade do caso. Mas Porém, nesse caso que eu estou citando, eu acho que não é não, nenhum não, abuso. não é um abuso, porque existe a previsibilidade desse aumento e a previsibilidade do percentual. Porque Sim, muitas sim. às vezes você tem a previsibilidade do aumento, mas não tem o percentual. E aí sim que existe o abuso. E aí Mas entra-se no nesse poder. caso tem. Nesse caso tem, e aí eu entendo que ele é um contrato legal para a instituição financeira. E, Ele e não. mesmo com esse aumento, não fica fora do que o mercado cobra. Então, eu entendo que não é ilegal, não. Então, ok. Então tem que manter o nome limpo, senão a parcela vai subir. Perfeito. E não ingresse no Poder Judiciário também, nesse caso. Eu também não orientaria a ingressar com a ação.
Que vai ser mais um gasto só. Mais um custo, porque está lá no contrato. Ok, muito obrigada. Essa é uma dúvida que eu tinha. Pessoal, tem dúvidas? Pergunte aqui pelo WhatsApp para o doutor Maurício. Se ele souber, ele já responde, tá? Porque também ele não sabe tudo assim de cabeça, né? Quarta pergunta. Se eu for, eu tenho que ser avisado que o meu nome vai ter restrição? Sim, a resposta é sim. Toda vez que esses órgãos, né, essas empresas que for restringir o crédito de um consumidor, ela tem que comunicar de forma prévia, normalmente uns 15 dias, para que a pessoa possa apresentar defesa, falar, olha, eu já paguei, está aqui o boleto, ou não. Ou Por isso que mesmo eu não sabia, sei lá, teve um descontrole, aí vai lá e paga, e aí evita a restrição, né? Perfeito. Então é uma questão, é obrigatório sim, a Tá, comunicação prévia, pelo menos de 5 dias de antecedência. tá. Essa pergunta que eu vou fazer parece que não faz muito sentido, mas muita gente pergunta. A pessoa fala assim: emprestei o meu cartão para o meu irmão. E meu irmão não pagou, mas foi ele que usou o cartão. O nome sujo tem que ser dele, porque foi ele que gastou. E aí, não é bem assim que funciona, né? Na Aí, o que realidade a pessoa quer? A pessoa fala assim: não, Mara, vamos ter que falar com o banco para transferir a restrição para ele, mas me é. conta. Então, tecnicamente, é exatamente o que você acabou de falar, né, Mara? Quando o banco, ele tem você como o cliente, né? Se você pega esse dinheiro e transfere para um amigo, para um irmão, o que que você fez? Você fez ou um contrato de doação verbal ou um contrato de empréstimo verbal, que o banco não participou. Então, o banco ele vai inserir o CPF para quem ele entregou o dinheiro, né? Então, ele vai negativar aquele CPF. Ele não vai negativar a pessoa que você entregou o dinheiro, porque aí você fez um contrato com uma outra pessoa. Qual que é o contrato? Não sei. Aí é vocês que vão É, conversar com um parente ou com um amigo, né? Com a pessoa propriamente dita. regra número 1, para você não se complicar: não empresta. E é habitual, doutor Maurício, as pessoas emprestarem o cartão, e emprestam o cartão assim, porque também tem um erro no comércio, né? O que é o correto? O cartão com o documento. Mas o comércio não quer saber, né? Passa o cartão, passou a senha, pronto, né? É isso mesmo. O comércio ele passa, porém, se a pessoa, isso é muito comum acontecer. Às vezes a pessoa perde ou clona o cartão, aí tem que ingressar com uma ação judicial, falando: olha, eu não entreguei o cartão para essa pessoa, mas aí tem que fazer Aí, boletim de aí é ocorrências, outro caso, né? Não outro foi caso. consensual, né? Perfeito. Doutor Quando é consensual, Maurício, você não pode emprestar de jeito jeito nenhum. nenhum, não tem como. A A senha é intransferível. Exatamente. A Gabriela está falando aqui para a gente, eu vou ler junto, tá? O banco liga para a minha empresa todos os dias cobrando a dívida que a minha ex-sócia fez no mesmo banco que tinha conta PJ. Já informei que ela não é mais sócia e que, inclusive, a informação foi atualizada no banco. Ligam no meu telefone particular e no da empresa e eu não sei mais o que fazer, pois gera um constrangimento quando ligo no telefone da PJ, e sem contar que eu e essa sócia não terminamos a sociedade como melhores amigas. Ela é da Bahia, adoro a Bahia, Gabi, obrigada pela pergunta. Parabéns, Gabriela, pela pergunta. Isso é comum acontecer também, o sócio sai e o banco fica com aquele cadastro antigo, né? Mas Primeiro, ela a dívida atualizou. isso é mais grave ainda. Mas o funcionário que ali está tentando receber de qualquer forma. E esse de qualquer forma é que gera a indenização ou a responsabilidade, é o abuso de um direito aí propriamente dito. Então, o que que a Gabriela poderá fazer? Poderá ela ingressar com uma ação no JEC, né, Juizado Especial de Pequenas Causas, para que o banco
deixe de fazer isso. Você tem que comprovar as ligações e esse abuso. Isso caberá ao cliente mostrar que essas ligações estão atrapalhando, através de prova testemunhal ou através de até a BINA, que a gente tem hoje no celular, a gente printa a tela e acaba encaminhando, né? Não é difícil comprovar. Não é difícil. Pega o nome da pessoa, os horários, né, ingressa no JEC, né, que até sem advogado é até 20 salários mínimos, e com advogado um limite máximo no JEC é de 40 salários mínimos. Entra com uma ação de não fazer, para que o banco não faça, e pede um dano moral, em razão dessa conduta, esse ato ilícito que está acarretando na marginalização da pessoa jurídica, né, da intimidade da própria pessoa jurídica. Aí, E no caso, é da Gabriela, sócia. e Gabriela, entra no Pequenas Causas, se for até 20 salários mínimos, né? Para você não gastar com advogado, tá? Senão você ainda tem mais uma conta aí para pagar, né? Fica com a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos com mais dúvidas para esclarecer para vocês. Dúvidas minhas também, tá, gente? @Mara Descomplica. Voltamos agora, 12 horas e 49 minutos. Quero dizer para você que eu coloquei lá nos meus stores um desconto de 10% para você que está com seu dinheiro na poupança, sem render nada, e quer transferir e não sabe como. Lá tem passo a passo que você deve fazer. Vai ficar no ar até às 15 horas, tá? Doutor Maurício, conta para a gente que área que o senhor atua, como a gente encontra o senhor para fazer algum trabalho? Aqui no escritório, a gente faz a parte trabalhista, família, civil e empresarial, né? Inclusive a parte desportiva também, né? Eu sou membro da comissão disciplinar, estou como vice-presidente lá da comissão disciplinar da Federação Paulista de Futebol de Salão, né? Ah, que legal! E para me encontrar é só escrever Maurício Cantagalo, o nome do nosso escritório é Cantagalo e Cantagalo Advogados. A gente Só fica. pôr no Google que já aparece. Isso, já tem no Tá. site, já tem no site. Tem o nosso contato, telefone, tem tudo isso. Legal. Gente, ó, pelo que eu entendi, ele só não atua no criminal, o Não, resto não faz faço. tudo, né? Criminal a gente não faz, não. Mas o resto eu acho que engloba quase tudo, né? Isso, engloba tudo, sim. Legal. Pessoal, uma pergunta também comum. Após 5 anos, minha dívida caduca? Em regra, sim, né? Em direito, né, Mara, a gente sempre, Hum. desde o primeiro ano, a gente aprende que não existe um direito absoluto, né? Então, a regra é falar sim, caduca. Porém, existem as excepcionalidades, né? Às vezes o advogado ingressou com uma ação cautelar, chama medida cautelar de protesto interruptivo de prescrição, que ela interrompe essa prescrição de 5 anos, gerando mais 5 anos. Existem na lei alguns casos em que a determinada dívida prescreve em outro prazo, a mais ou a menor, né? Existem várias formas que essa regra, a regra é 5 anos. A regra geral é. Então, É 5 anos. normalmente, eu acho que os valores menores, o credor deixa por 5 anos. E se o valor é maior ou não faz sentido? Depende da natureza jurídica da origem da dívida, né? Por exemplo, Tá. para uma pessoa cobrar a indenização securitária, o prazo prescricional é de 1 ou 3 anos. Se for a próprio segurado, é 1 ano. Eu tenho 1 ano Tá. para ingressar com a ação. Tá. Se for os dependentes, os beneficiários, por exemplo, meus filhos, ou algo, eles têm 3 anos, né? Se for um contrato de aluguel, dívida de aluguel, são 3 anos. Então, depende da natureza jurídica, ela muda o prazo prescricional. Porém, a regra geral são 5 São anos. 5 anos, tá. Outra pergunta. Depois de quanto tempo o meu nome fica limpo depois que eu paguei? E se eu pegar uma dívida, eu estou devendo 10 mil e faço em 10 parcelas de 1.000,
Em quanto tempo meu nome fica limpo? Tem que excluir de forma imediata, né? Eu diria que um prazo razoável é de até 5 dias, para ser bem conservador. Mas é possível, fez o acordo, tecnicamente tem que tirar na mesma hora. Tá, esses do Serasa normalmente saem na mesma hora, quando fecha direto no Serasa, Quando né? faz direto no Serasa, mas às vezes você faz com a empresa e a empresa Isso. tem que comunicar. E é por isso que eu falo em 5 dias, para dar esse, Mesmo se for parcelada? mesmo. A partir do momento que você faz o acordo, você não está mais inadimplente. Você tem uma dívida, mas você não é inadimplente. Tá, então, se eu devo 10 mil, fiz a primeira parcela em 100 e mais 10 de mil. Tem que sair no pagamento dos R$ 100. Tem que sair porque você fez o acordo e você não é uma pessoa inadimplente. Você é Tá. uma pessoa adimplente. Você está cumprindo com as suas obrigações. Aí vou te contar agora aqui um segredo. Tinha cliente, quando eu trabalhava no banco, que fazia a negociação, saía correndo, pegava um monte de outros créditos e depois não pagava a segunda parcela. É comum isso acontecer. Ai, que raiva que eu ficava, menino. Tinha o maior trabalho para renegociar. E aí é isso, né? Pagou a primeira, tem no máximo 5 dias, teu nome está limpo, Perfeito, exatamente isso. né? E aí vai e faz outra dívida, né? Depois do nome sujo, depois que eu limpei o nome, o banco ele pode falar, mesmo você com o nome sujo, eu não quero mais dar crédito para você? Então, você limpou o nome, né? Limpou o nome, Você naquele limpou o nome. banco. Isso, você limpou. Aí é o que a gente fala, o que é legal ou é ilegal. Os bancos, eles têm o que a gente denomina, né, no mundo jurídico, de blacklist. A blacklist é ilegal, né? Tá. Mas, às vezes, o banco ele nega um financiamento, um empréstimo a vocês, né, a pessoa, mesmo estando o nome limpo. Ele não fundamenta a negativa dele. Ele só fala: olha, não foi aprovado o seu empréstimo. Então, assim, juridicamente, não pode negar. Não pode negar. Mas eles vão utilizar-se de outros mecanismos para falar: olha, eu não vou dar o empréstimo a você, porque o risco de inadimplência é grande. É. Então, eles acabam tendo, eles não fundamentam as decisões deles, né. Eles não dizem que é por isso, mas minha experiência diz, doutor Maurício, que o banco dá o crédito de novo. Depende, eu já tive casos aqui que eu Ah, tive que é? entrar com ação, que o nome da minha cliente estava limpo, ela só teve uma única dívida, que ela fez com aquelas empresas de imóveis planejados, e que a empresa de imóveis planejados quebrou, e ela deixou de pagar Pagar. a empresa por um único motivo, que ela não ia receber os produtos dela. Sei. Ela fez o acordo judicial, e depois de algum tempo ela nunca conseguiu nem cartão de crédito nesse banco. Só Ah, que a empregadora dela, exigia que ela tivesse conta naquela instituição financeira. Só que ela, o que ela tinha que fazer? Ela tinha conta naquela instituição financeira e numa outra. Naquela, ela nunca conseguia créditos, mesmo tendo um salário bom, né? bom. Muito bom, por sinal. Ela não conseguia. E aí a gerente acabou falando: olha, você teve um problema lá atrás, e aí eu ingressei com ação judicial, falando: olha, o banco ele não pode utilizar-se de uma blacklist, né? Sim, sim. E aí a gente explicou o caso, e aí judicialmente a gente conseguiu o crédito para ela, mas isso Sim, é exceção. é exceção. Tá, eu, assim, quando a coisa era pequena, o banco dava de novo e deixa o cliente se enrolar de novo e cobra o juro de novo e tudo bem, né? Doutor Maurício, nosso programa está acabando, o pessoal que está com a gente, o programa foi ótimo, eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia, muito obrigada. Eu que agradeço a todos vocês ouvintes, espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado a todos vocês, viu? E olha, feliz Dia da Mulher, que é essa Opa! semana, né, doutor Maurício? E eu tenho duas, minha filhinha É e minha esposa. verdade, é isso aí. E até terça-feira que vem, gente. Obrigada. @Mara Descomplica.